Shalom a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Matheus Andona, aqui do Ensinando Sião, diretamente da Rádio Sion. Deixo o meu bom dia, Boker Tov, meu shalom a você que está aqui, você que está assistindo. Já pedindo para você se inscrever no nosso canal. Toda semana tem 2 vídeos novos que são postados aí. Ative as notificações para você receber o aviso dessas palavras. Bom, hoje eu tenho algo muito importante para falar com você, tá? E eu já vou começar adiantando sobre o que você vai ouvir essa manhã. Meus irmãos, há uma falsa premissa, que a graça veio só através de Yeshua, do Cristo, do Messias. E antes da vinda de Yeshua, antes da vinda do Messias, não havia graça na terra, muito menos entre o povo de Israel. Eu quero provar para você que isso é uma premissa falsa, e que a graça de Deus pode, não só pode ser vista, mas deve ser vista nos escritos conhecidos aí no meio cristão como Antigo Testamento, tá? Então é muito importante você ver a graça de Deus desde o Gênesis. E é claro, com Yeshua ela tem um sistema de aprimoramento fantástico, mas ela é existente no chamado Antigo Testamento. Na história de Israel, o que você mais vê é a graça de Deus. Então as pessoas às vezes passam despercebido, muitas vezes motivadas aí por um histórico, deixa eu falar aqui, posso falar? Por um histórico aí, meio de antissemitismo teológico. Sabe o que é isso? Não é que você é malvado, que você odeia o judeu. Não, é que você herda de pensadores do passado. Você herda uma forma de ler a Bíblia, onde a figura do povo de Israel, ela é subjugada, ela é menosprezada. Onde a eleição de Israel é enfraquecida. Então você começa a fazer uma leitura da Bíblia com esses óculos. Você tem, o texto bíblico é um só, mas você tem uma narrativa bíblica diferente. O que é a narrativa bíblica? É a forma como você interpreta o texto. Então, apesar do texto ser muito bem preservado, mas a narrativa que as pessoas usam para contar as histórias da Bíblia foi muito alterada. Então nós vamos ver um pouquinho da graça. Onde? Olha aqui, nós vamos ver especificamente o sangue da graça. Esse é o tema da palavra de hoje, o sangue da graça, que é um estudo baseado aí na Parashá Bo, que é Êxodo 10 a 13, 16. Um outro nome que eu poderia dar aí para essa palavra é o sangue da meia-noite, mas a minha esposa me alertou, falou, não faça esse texto, esse título, que as pessoas vão ficar com medo até de assistir essa palavra depois. Então eu mudei, seria o sangue da meia-noite. Mas bom, eu vou ser mais aí, né? Tranquilo, nós vamos pôr o sangue da graça. Aí que benção, né? Aí você gostou, o sangue da graça. Mas não deixa de ser o sangue da meia-noite. Eu vou explicar por quê. Dê uma olhada aqui na tela. Olha, se atentarmos ao relato desta Parashá, e essa Parashá começa aí, o Êxodo 10 com a 8ª praga, não é isso? Com o gafanhoto. Tem um gafanhoto, tem as trevas e depois a morte dos primogênitos. Mas se você atenta nessa Parashá, você vai ver que dentre todas as pragas, a 10ª e última praga, que foi a morte de todos os primogênitos. Você sabia que Faraó estava tão perturbado e possesso que ele ordenou a morte de todo primogênito? Não é só do judeu, não. Todo povo. Até tem rabinos que dizem que até mesmo os egípcios foram incluídos aí nessa ordem, né? Então, ele ordena a morte de todos os primogênitos, qualquer nacionalidade. Essa praga, que é a 10ª, diferente das outras 9, teve uma hora marcada. Que hora que ela foi marcada para acontecer? O texto diz, olha aqui, ó, à meia-noite. Como é que diz em hebraico? Hatzot halayla. O que é Hatzot halayla? Literalmente significa no meio da noite. Em português faz sentido, né? Meia-noite, mas é isso mesmo, é no meio da noite, na divisão da noite, naquele momento, se é que isso existe. Você vai entender aqui. Naquele momento o Eterno diz o quê? Ele ia passar, na verdade tem texto que fala que ele ia mandar o destruidor, né, que é Hassatan. Tem texto que fala que é ele mesmo que passou, tem texto que fala que foi o mensageiro. Não importa, porque o mensageiro é igual àquele que o envia. Você já sabe esse conceito se você estuda comigo. Então não importa. Deus passou através do mensageiro. E esse destruidor aí ia passar meia-noite e ia trazer morte a todos os primogênitos do Egito, animal ou de homem. Mas a pergunta que eu deixo para você é, por que Deus escolheu passar a meia-noite? Por que não pode ser 7 da noite? Por que não pode ser no pôr do sol? Aí, pôr do sol.
Mas por que ele escolheu meia-noite? E aqui eu pus uma ilustração para você. Aqui não está dando para ver direito, mas deixa o pessoal de casa ver. Aqui é um frame do desenho, da animação feita pela DreamWorks em 1998, O Príncipe do Egito. Quem já assistiu aí? Recomendo, se você não viu ainda, assista, tá? É muito bom. Foi feito sob consulta de rabinos, inclusive o rabino Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, ele consultou e aprovou a narrativa. Está muito bem feito. É o Príncipe do Egito, é uma animação. E aqui é o momento onde o Eterno, aliás, o destruidor vem e arrebata aí a vida de todos os primogênitos. Então vamos lá, a pergunta é essa: por que a meia-noite? Irmão, olha aqui para mim. Se você pensar bem, isso os rabinos fazem há muitos séculos, fica só pensando, só fazendo pergunta. Tá? Você sabia disso, que no meio judaico, os professores valorizam muito mais as perguntas que as respostas. O aluno inteligente faz boas perguntas. Né? Não é aquele que dá sempre as boas respostas. É o que pergunta bem, é o que está entendendo a matéria. Então, os rabinos se perguntam muito, por que a meia-noite? E eles começaram a falar, olha, meia-noite tem um caráter especial, porque é um momento de divisão. É como se você pegasse 2 blocos e emendasse, deixa eu virar para cá. Se você emendasse 2 blocos. Se você aproximar, quanto mais você aproximar, você sempre vai ter o quê? Uma linha divisória. Não importa o quanto você aproxime no zoom, no microscópio, você sempre vai ter uma linha divisória. Nunca vai ser algo sólido. Vai ser sempre algo que é metade um lado, metade outro lado. Assim é a meia-noite. A meia-noite como marco no tempo, ele não existe, porque não tem um momento lá, a meia-noite. Não, esse meia-noite vai ser sempre o quê? Vai ser sempre o término da primeira metade e o início da segunda metade da noite. É uma junção. É uma junção. Tem até rabinos da Idade Média que diz que Deus parou o tempo ali para poder fazer ali a ação da morte dos primogênitos, para se dar naquele momento ali que Deus parou o tempo, e aí aquele momento ocorreu realmente num conceito atemporal. Mas eu acho isso aí, não sei se eu concordaria com isso, mas o fato é que Deus escolheu meia-noite, não foi à toa, porque meia-noite é a junção sobrenatural de dois momentos. 2 momentos se unem em um só. Quando o Eterno passou ali, providenciando a morte dos primogênitos, era o fim da primeira metade e era o início da segunda metade da noite. Ele juntou 2 coisas, 2 momentos em um. E isso pode explicar por que Deus escolheu esse horário. Porque algo iria acontecer ali naquele momento. Queria remeter, queria exigir de Deus compartilhar com os seres humanos, com Israel e com os egípcios, 2 de seus atributos. Mas olha aqui, 2 atributos incompatíveis. Deus, naquele momento, iria unir 2 de seus atributos que naturalmente, intrinsecamente, são o quê? Incompatíveis. Não se misturam, você não vai encontrá-los juntos na natureza. Naturalmente, eles não estão juntos. Vamos ver aqui. Olha só. Meia-noite representa a fusão de 2 partes. É um momento que representa o final de uma parte e o início de outra. Qualquer tentativa de fixação de um momento exato não será capaz de traduzir o seu aspecto suprarracional. Ou seja, um momento que não é um momento sólido, inteiro, ele vai ser sempre um momento dividido. Ele vai ser sempre um momento composto de 2 partes. Quando você pensa na hora, se você pensa em termos de horas, Mateus, meia-noite é um horário. Bateu lá o relógio, meia-noite é um horário. Mas ele não, se você pensar em termos de hora, você não vai entender por que os rabinos questionaram. Mas essa hora não é sólida, essa hora vai ser sempre dividida. Ela vai ser sempre o finalzinho de uma metade e o início de outra. Então, quando Deus executou a 10ª praga, olha aqui que eu estou falando, por que teve que ser meia-noite? Ele uniu em um só momento
duas ações ou dois atributos dele, né, atributos de Deus, divinos. Quais atributos ele uniu? Ele uniu justiça e misericórdia. Olha que coisa fantástica. Naquele momento, a justiça e a misericórdia deram as mãos, ocorreram juntos. Naquele momento, juízo e graça ocorreram juntos. Naquele momento, verdade e favor ocorreram juntos. Meia-noite representa o encontro de dois atributos aparentemente opostos, mas sobrenaturalmente unidos. Por que eu estou falando que são naturalmente opostos? Porque ou você tem juízo, ou você tem misericórdia. Não tem como exercer os dois ao mesmo tempo. Ou você vai ser misericordioso com a pessoa que você está julgando, ou você vai julgar a pessoa que você está julgando, ou você vai condenar a pessoa que você está julgando. Não tem como você dar dois vereditos ao mesmo tempo. Tem? O juiz pode condenar e absolver alguém ao mesmo tempo? Não tem como. Aí você tem dois outros conceitos, graça e verdade. São elementos que não se unem. Ou você tem a verdade, ou você tem a graça. Qual que é a verdade? A verdade é, você pecou e tem que pagar por esse pecado. Qual que é a graça? É a absolvição. Então eu dou exemplo para os meus filhos, né, que eu aprendi com o Rabino Shulam. O que é a graça no conceito bíblico? Eu falei com o Daniel, eu dei para o Daniel R$10 para comprar picanha, né, lá no açougue. Aí a mãe dele já me corrigiu. Falou, R$10, pega R$10 para comprar picanha? Você está só 15 anos aí desatualizado. Né? Bota 100, tá bom, R$100. Dei R$100 para o Daniel comprar picanha para fazer o churrasco lá em casa. E aí o Daniel vai no açougue, né, com o Benjamin. E aí chegam os dois lá e pegam uma peça de picanha bonita. Sabe aquela picanha bonita, uruguaia? Aquele corte, você já imagina o corte ali, vai ser uma maravilha. E aí o Daniel fala, é essa que eu quero, moço. O Benjamin fala, é essa que eu quero, moço. E aí o açougueiro fala assim, ó, essa peça aqui é R$110. E aí o Daniel enfia a mão no bolso, o Benjamin conta o dinheiro, só temos 100. Aí o açougueiro vai ver aquilo ali, vai olhar para a cara do Daniel, olhar para a cara do Benjamin, e vai falar, me dá então aí os R$100. Pode levar a peça de picanha. Qual é a verdade? Você tinha R$100, a peça custava 110, você não tem como levar a peça. Isso é verdade. É fato. É a justiça. Qual é a graça? Apesar de você só ter R$100, você vai me dar esses 100, eu vou receber esses 100 e eu vou dar para você R$10 como graça. Vai ser a minha graça que eu estou dando para você. Uma graça avaliada em R$10. Isso é graça. Então, a graça, ela é oposta à verdade. Naturalmente não se encontram. Ou você tem um, ou você tem outro. E graça, já vou adiantar um conceito aqui que vocês têm que aprender. Todos têm que saber. A graça nunca é de graça. Tem um estudo meu com esse título. A graça não foi de graça. Por que eu digo isso? Que a graça importa você entrar com algo. O Daniel não saiu de lá com a picanha e chegou em casa com a picanha e com R$100 no bolso. Não, ele chegou lá com a picanha. E os R$100? Ele deu. Sempre quando você é receptor de alguma graça, ela não saiu de graça. Alguém pagou. Alguém pagou. E sempre quando você é um receptáculo de graça, você entra com algo. Ah, Mateus, como assim? A graça é de graça? Mais ou menos. Você tem que entrar com algo. A graça de Deus é de graça. Não é. Até ela você tem que entrar com algo. E eu vou mostrar isso aqui. Vamos lá. No momento da 10ª praga, os judeus estavam sujeitos ao juízo, tanto quanto os egípcios. Por que eu sei disso? Porque diferente das outras pragas, foi uma praga que ia afetar todo mundo. Porque Deus disse o quê? Estabelecerei juízo sobre os deuses do Egito, sobre a idolatria, não é? E eu pergunto a você, os filhos de Israel, em relação à fé, eles eram merecedores de elogio, eles guardavam a fé nas promessas que Deus fez a Abraão. Mas em relação à prática, como é que eles estavam? 400 anos lá no Egito, 200 como escravos.
Como é que você acha que eles estavam lá depois desse tempão todo no Egito? O que você acha? Altamente contaminados. Altamente contaminados. A gente vê isso em algumas passagens, né? Moisés manda tirar as argolas, tirar as roupas idólatras. O povo tem uma tendência à idolatria muito forte. Você tem o evento do bezerro de ouro, que mesmo que os rabinos digam que foram os egípcios que convenceram os judeus, mas mesmo assim entraram na proposta. Então, houve uma contaminação nesses 4 séculos. Então, peraí. Se Deus está julgando a idolatria, e era uma idolatria considerável, não era? Olha o panteão egípcio, que coisa mais complexa. Outro dia eu estava assistindo com a Tatiane um documentário sobre as sacerdotisas egípcias, que geralmente eram as mulheres dos faraós. Gente, que complexidade de deuses é aquela? Cada deus responsável por algo, né? É mais complexo que o panteão grego, é mais sofisticado. E uma idolatria tremenda. Então, vai estabelecer juízo? Peraí, os hebreus também estavam contaminados, vão entrar no juízo, e iriam entrar. Se Deus atentasse apenas para o juízo, os hebreus iriam entrar. Iriam sofrer o juízo. Olha o que os rabinos dizem. Os rabinos dizem que os judeus no Egito, ou os hebreus, tanto faz daqui no caso, eram um povo que tinha fé, mas de comportamento repreensível. Eles haviam assumido algumas práticas pagãs e se contaminado com parte da idolatria do Egito. Assim, quando o Eterno veio para punir e destruir os egípcios por seus pecados, o atributo da justiça de Deus tinha motivos para perguntar: como estes são diferentes destes? Está falando do egípcio e do hebreu, né? Estes são adoradores de ídolos, e estes são adoradores de ídolos. Então, a justiça de Deus olhou, perguntou, não tem diferença. Para a justiça, não teria diferença entre hebreu e egípcio. Ambos pecaram, ambos estavam envolvidos em idolatria, ambos pereceriam na praga do primogênito. Quem está entendendo aí? Levanta a mão. Nós estamos falando sobre o atributo da justiça. Justiça. Mas seria necessário um elemento para ser o veículo da graça. Deus teve que criar algo ali para ser o veículo da justiça. Era o destruidor, não era? Seria o agente da vontade de Deus. O agente do juízo de Deus seria o destruidor. Mas Deus precisava de um veículo para portar, para carregar o seu aspecto de graça, porque Deus não é só juízo. Se fosse assim, você estaria lascado. Deus é juízo, mas Ele também é misericórdia. Deus é justiça, mas também é graça. Então, qual seria o veículo? O Satã foi o veículo para executar a justiça. O que seria o veículo para executar a graça? Porque Deus quis também disponibilizar a graça naquele momento. Lembra que eu falei, meia-noite? A junção do quê? Juízo e graça. Que é milagre ocorrerem juntos. Não ocorre junto. Tanto é que o salmista escreveu um salmo bonito, né? Que Davi escreveu, se eu não me engano, Salmo 85. O que ele fala? Hesed ve'emet nifgashu. A graça e a verdade se encontraram. Graça e verdade se encontraram. É algo sobrenatural. A mesma coisa está acontecendo aqui. Ó. Talvez Davi esteja falando disso aqui. Ó. No Pêssar, à meia-noite, graça e verdade se encontraram. Graça e verdade se encontraram. Deixa eu ver aqui. Justiça. Justiça e paz se beijaram.
Justiça e paz se beijaram, graça e verdade se encontraram à meia-noite no Egito. Como? Através de um veículo da graça. O veículo do juízo, você sabe quem foi. E o veículo da graça? Quem foi ou que foi o veículo que fez com que Deus exercesse graça ao mesmo tempo que exercesse juízo? Êxodo 12, a partir do verso 3. Vamos ler? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, diga, cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue, porém, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei. Daí que vem a palavra Pessar, Páscoa. Passarei, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, qual foram os elementos que Deus usou para executar a graça em meio ao juízo? O cordeiro e o sangue do cordeiro. Agora, já clicou aí na sua mente alguma coisa? Preste atenção. O sangue, estou falando só do Pêssar. O sangue do cordeiro foi o veículo da graça de Deus. Estou falando só de Páscoa. Mas será que esse ato aí de Deus lá no Egito tipifica, alude profeticamente a algo que iria acontecer? Com certeza, porque tudo na Torá é reflexo profético do que vai acontecer. Tudo que Deus faz está revelado na Torá e nos profetas. Se não tiver, não é legítimo. O sangue do cordeiro é o elemento que consegue unir juízo e graça, verdade e misericórdia. Ele foi a expressão do amor de Deus aos patriarcas e símbolo da fidelidade do Eterno. O sangue do cordeiro consegue unir juízo e graça ao mesmo tempo. Somente através do sangue do cordeiro você tem atributos de Deus que podem operar simultaneamente. Através do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, para quem o tinha no Pêssar, foi graça, foi livramento, foi salvação, não foi? E para quem não o tinha, juízo e condenação. Agora, olha que interessante. Apesar de Deus ter orquestrado a sua graça através do sangue, e Deus salvou o povo de Israel, sendo fiel às promessas que ele fez para Abraão, não foi isso? Por que Deus foi lá e chamou Moisés para livrar o povo? Porque ele lembrou das promessas que havia feito para Abraão. Foi o motivo. Abraão ia ser um povo numeroso e ia abençoar as nações da terra. Se os judeus morressem todos lá no Egito, como é que a promessa ia cumprir para Abraão? Então, por amor a Abraão, por amor àquelas promessas, Deus chama Israel para libertar o povo do Egito e dá cumprimento a isso. Então, olha só. Ao mesmo tempo, houve salvação para um e condenação para outro. Ao mesmo tempo. Houve graça para um e juízo para o outro. Mas para esse que foi a graça, foi de graça? Ele teve que fazer alguma coisa? Ou foi tudo de graça?
Mateus, eles não mereceram. É verdade, por isso que chama graça. Não houve merecimento, mérito. Foi graça. Eles não mereciam. Estavam envolvidos em idolatria. Deus fez por amor aos patriarcas. Beleza. Mas uma vez alcançados pela graça, Deus já decidiu, eu não vou deixar o primogênito de vocês morrerem. Deus exigiu alguma coisa para operar a graça depois disso ou não? Se ele acabou de ler aqui comigo. O que eles tinham que fazer? Separar o cordeiro no 10º dia, no 14º dia, matar o cordeiro, assar a carne, comer de tarde, ficar com o lombo cingido, cajado na mão, comendo ervas amargas e pães asmos. Esse foi o mandamento. Depois de alcançados pela graça, tiveram que ser fiéis ao mandamento. Quem não foi fiel ao mandamento, pereceu no juízo no Egito. Por isso que a graça, ela não só exige algo de você antes. Você tem que entrar com algo. No caso aqui, os hebreus entraram com a fé. Nós temos fé que Deus vai nos libertar. Tudo bem. Mas uma vez a graça te alcançado, Deus exige de você o quê? Obediência. Porque não adianta nada Deus falar assim, eu vou salvar os hebreus. Aí a família do hebreu lá, protestante, já viu o judeu protestante? Tem muito. E aí ele falou assim, eu não vou fazer essa bobagem de cordeiro, passar sangue na minha porta. Que bobagem é essa? Se Deus já falou que vai livrar, vai livrar. Não precisa de nada disso não. Esses que pensaram assim, o que aconteceu com eles? O primogênito dessa casa pereceu. Mas a graça já tinha sido concedida. A graça foi concedida. Mas ele obedeceu? Não, então pereceu. Quem tem ouvidos para ouvir? Então vamos lá. Olha, vamos ver como é que esse negócio de o sangue do cordeiro unir juízo e graça ao mesmo tempo. João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha aí o cordeiro, só nele pode existir graça e verdade junto. Ele é juízo e salvação ao mesmo tempo. Olha. Cuidado, você que fica aí. Eu estou orando para Yeshua voltar todo dia. Meu amiguinho, ele é cordeiro, ele é cheio de graça e verdade. Ele vai ser juízo para muitos e vai ser salvação para outros. Mas vai ser juízo. Ele não vai vir como carpinteiro, não. Ele vai vir como rei. Ele vai vir para julgar. Isaías fala isso muito claro. Ele vem para julgar, ele não vem para te perdoar, ele não vem para te confortar, ele vem para julgar e para reinar. Então, para quem o está esperando no caminho do eterno, ele vai ser salvação e gozo. Para quem está distante das suas palavras, daqueles que amam, mas não guardam os seus mandamentos, para estes, ele não vai ser amor e graça e salvação, não. Vai ser o quê? Juízo e condenação. Mas Jesus não julga ninguém, não condena. Não condena? Então você tem que ler um pouquinho de Apocalipse aí. Você está muito lá no Yeshua Ben Yosef, na primeira vinda dele. Você não está entendendo como é que vai ser a segunda. Porque ele é o cordeiro, ele é cheio de graça e verdade. Ele combina em um só, sobrenaturalmente, o juízo e a graça de Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Puxa vida. O que João quer dizer com isso? Graça em cima de graça. Quais graças são essas? Por que duas? Por que duas? Não seria necessário dizer cheio de graça? Não. Cheio de graça sobre graça. Por quê? Olha o contexto judaico aí, ó. Você lendo esse texto dessa forma, superficialmente, você já é abençoado? É. Tudo bem que você não vai entender direito o que é graça e verdade, que são antagônicos, porque você achava que era tudo igual, mas já te abençoa. Você já entende que é coisa boa, cheio de graça, cheio de verdade, glória. Você já entende. Mas e se você pesquisar um pouquinho? Se você der um pouquinho de valor ao contexto judaico, você vai ser mais abençoado? Vai. Eu já dei um background aqui para você entender por que
da importância da palavra graça e verdade, quando elas estão juntas, já é milagre. E que o Cordeiro de Deus carrega em si o poder de unir graça e verdade. Isso você já sabe. Já clareou o texto para você de João? Lógico, porque João sabia disso, era judeu. Mas olha essa outra coisa que ele escreve. Yeshua tinha da sua plenitude graça sobre graça. Aí João continua. Porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade vieram por meio de Yeshua. Ah, meu amigo, se você ler isso aqui e não entender nada do contexto original, você vai achar que Moisés deu a lei, Yeshua veio e trouxe o quê? A graça e a verdade. Anulou o primeiro. Ô Mateus, deixa eu ler João para você. A lei vem por intermédio de Moisés. Porém, a graça e a verdade veio por meio de Yeshua. Qual que você prefere? Olha como é que a pessoa distorce o texto. João não está colocando um como anulante do outro. João está explicando para você aquilo que aconteceu lá no Êxodo. Olha aqui. A Torá foi dada por intermédio de Moisés. Havia um tipo de graça na Torá, mas nada comparado ao que o Cordeiro traz. Porque o Cordeiro pode trazer o quê? Justiça e verdade juntos. Não é que a Yeshua anula a Torá, porque ele mesmo falou que não veio anular em Mateus 5,17. É o quê? É um complemento, é algo inédito, é algo que ele está inaugurando, que você, se você não entende o que é graça sobre graça, você não vai entender o que João falou aqui no final. Não é que Yeshua anula a Torá foi dada por Moisés, mas o elemento de graça junto com a verdade veio através do Cordeiro, seja lá no Pêssar, seja no primeiro século, com o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira graça e verdade só através do Cordeiro. A Torá não tem esse poder. A Torá tem ou verdade ou graça. Mas juntar os dois, a Torá não, o Cordeiro. Graça sobre graça. Mateus, eu nunca entendi esse texto. Quer dizer que é muita, né? É muita. Não, não é nada disso. De onde que João tirou essa expressão? Lê aqui comigo. Quando Deus passou pela fenda da rocha e pôs Moisés lá. Depois destampou, né? Tampou, depois destampou. Aí Moisés conseguiu ver as costas do Eterno. O que Moisés proclamou na hora? E a gente nem sabe se foi Moisés, se foi quem foi que falou isso aí, mas o negócio é que essa frase é especial e ela representa os 13 atributos do Eterno. E olha o que se diz, olha o que foi dito sobre Deus. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em graça e verdade. Atenção, atenção. Grande em graça e verdade. Aqui é a primeira graça. João não escreveu graça sobre graça? Essa é a primeira. Que tipo de graça que é essa? É a graça que você vê no Êxodo, é a graça que você vê Deus abrindo o mar vermelho para Israel, Deus alimentando Israel 40 anos com maná, Deus salvando os israelitas das serpentes abrasadoras. Graça. O povo merecia? Não. É um tipo de graça. Mas haveria um outro tipo de graça que seria inaugurada mais tarde. E aqui esse texto profetiza sobre isso. Olha aqui. Clemente, longânimo, grande em graça e verdade. Que guarda a graça. Que graça é essa que Deus estava guardando nesse momento, pessoal? Hanotzer, Hesed, Notzer, guarda, Notzer, daí que vem a palavra Nazaré, Nazeret. Por isso que eu coloquei aqui a passagem de Mateus 2, porque tem gente que fala assim, o Novo Testamento é falho, porque fala lá que Jesus foi morar na Galileia para cumprir a profecia que ele seria chamado Nazareno, e não tem essa palavra em profeta nenhum, por isso o Novo Testamento é mentiroso. Meu irmão. Isso é para cumprir o que Deus profetizou aqui em Êxodo 34. Aquele que guarda Hanotzer, Hesed. Então, essa
graça que Deus estava guardando até o momento apropriado, o que ela faria? A primeira mostra o favor de Deus, não é? Cheio de graça e verdade. Deus, Êxodo, Mar Vermelho, Maná, graça e verdade. Agora, que graça é essa que Deus estava guardando? E quem é o guardador? Hanotsri, Yeshua. Por isso que ele é chamado Nazareno, o que guarda. Yeshua, o que guarda. Yeshua, o Nazareno. Por que Yeshua estava guardando para ele inaugurar essa nova graça de Deus? O que essa graça adicional faria no mundo? Graça sobre graça. Essa graça adicional, o que ela faz? Está aqui, ó, lê aqui comigo. Que guarda a graça em 1000 gerações, e essa graça guardada até Yeshua perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essa é a graça guardada e inaugurada em Yeshua. Já havia uma graça na Torá, mas essa graça que perdoa pecado foi só inaugurada com Yeshua, porque a Torá fala que ela estava sendo guardada. E essa graça que Yeshua inaugura, ela tem o poder de perdoar nele pecados. Ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, João confirmando a missão de Yeshua. Ele é o Cordeiro, ele traz graça, ele é cheio de graça aí, verdade. Não é só isso não, a graça que ele carrega é aquela graça dobrada, aquela graça de Jeremias 31, é a graça que perdoa a iniquidade. Pois também o Messias, nosso Cordeiro de Páscoa, foi imolado. Por isso, celebremos a Páscoa, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui uma prova que os primeiros cristãos celebravam o pêssaro aqui, ó. Ah, mas não era judeu. Paulo não perguntou se é judeu. Aliás, ele escreveu isso aqui para quem não é judeu. Mandou celebrar, está no imperativo o verbo. Imperativo do plural. Celebremos. Quantos cristãos celebram o pêssaro aí que você conhece? Nem 2%. Não é mandamento apostólico? É. Por que não celebra? Porque não valoriza o contexto original da palavra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Está falando para gentio, né? Pedro jamais falaria isso para judeu. Então olha só. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue do Messias. Mais uma vez, uma alusão à festa de Páscoa, que os cristãos tinham a celebração de Páscoa como tradição apostólica, por isso que eles entendiam esses ensinamentos dos apóstolos. Se um camarada que era crente, não era judeu, era crente, não sabia nada de Páscoa, pão ázimo, erva amarga, ia fazer sentido essa admoestação de Paulo em 1 Coríntios 5? Ele não ia entender nada. Cordeiro de Páscoa, fermento. Ele não sabe nada, ele não celebra. Mas por que fez sentido? Porque eles celebravam, viu? E estão voltando a celebrar, graças a Deus. A igreja está começando a acordar, está voltando a celebrar as festas de Deus. Está deixando de lado as festas de homens e está começando a celebrar as festas de Deus, graças a Deus. Vamos lá. A obra de Yeshua representa a maior expressão do amor de Deus aos patriarcas. E é claro, consequentemente, a humanidade. Porque se Deus abençoa e cumpre as promessas aos patriarcas, quem é abençoado? As nações da terra. É o amor de Deus em Cristo que faz com que Deus nos alcance com a sua graça, livrando-nos do juízo e nos introduzindo ao seu reino de luz. Diga amém. É Yeshua que te perdoa e te livra do juízo. Ele é graça e verdade ao mesmo tempo. Essa obra de amor está impressa na tradição de Israel, na festa de Páscoa. Ô, gente, vocês não fazem ideia a maravilha que é celebrar um jantar de Páscoa. Porque você encena tudo isso de novo. As pragas, a saída do Egito, as palavras de livramento de Deus, a graça de Deus. A gente faz isso tudo em família, uma vez por ano, lembrando que todos fomos libertos da escravidão e trazidos para a luz. Ah, mas eu não sou judeu, meu ancestral não ficou no Egito. Mas você também foi liberto das trevas, não foi não? Teve um cordeiro também, cujo sangue foi passado nas ombreiras da sua vida, não teve não? Então você também tem que celebrar. Essas coisas aprimoram a nossa fé. Olha só, por isso que Paulo ordena que seja celebrado lá em 1 Coríntios 5. Colossenses 2,13. E a vocês, gentios,
que vocês estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Então não tem dúvida, né, para quem que ele está falando. Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu essas ordenanças inteiramente onde está aqui? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Ai! Aí os pastores leem esse versículo para mim, para me provar que Cristo cravou na cruz todos os mandamentos de Moisés. E aí eu penso comigo, então você tem que ensinar isso para Cristo. Porque se ele fala lá em Mateus 5 que ele não veio anular a lei, veio cumprir. Se Paulo fala em Romanos 7 que a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. Se Paulo fala que a lei é necessária porque ela define aquilo que não agrada a Deus, você não pode tirar isso, senão você não vai ter referência. E agora vem Paulo e ensina que a lei de Deus, que Deus deu lá no Sinai, que Deus falou, que saiu de dentro dele, foi pregada no madeiro como se fosse uma coisa ruim? Não. Você não está entendendo o contexto original. Vamos entender o contexto original? Vamos lá? Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Qual que é a palavra que Paulo usa aqui no grego? Dogma. O que é dogma? Leis e tradições de homens. Dogma não se refere à lei de Deus. Dogma se refere a leis de homens. Que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Tá? Por que Paulo fala que nós, esse escrito da dívida, que era contra nós, que constava de dogmas? Porque o judaísmo da época, assim como hoje um pouco, está cheio de dogma que às vezes é contrário à Torá. Especialmente no relacionamento com quem não é judeu. Tem facções, tem linhas do judaísmo ortodoxo que consideram até que o cara que não é judeu não tem alma, para vocês terem uma ideia. Então, esse tipo de coisa era prejudicial para o judeu, porque fazia ele não cumprir o chamado de Abraão para ser bênção para as nações. Então, Yeshua vem trazer juízo e crava esse tipo de dogma de lei de homens no madeiro, tá? Não pode entrar na casa do gentio, essas coisas, tá bom? De acepção. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então você vê que a obra de Yeshua é algo sobrenatural. Traz juízo, olha o juízo aqui, ó. Despojando principados e potestades. Então foi juízo, mas ao mesmo tempo foi o quê? Vos deu vida perdoando os pecados. Graça e verdade juntos. Quem está entendendo aí, graça e verdade, o Cordeiro de Deus? Vamos lá, para terminar. Porém, assim como Israel recebeu a Torá, logo depois de ter sido salvo, não foi? Saiu do Egito e recebeu a Torá, não foi? Assim como Israel recebeu a Torá depois de ter sido salvo do Egito pela graça, foi a graça que salvou Israel no Egito, não foi a lei nem tinha sido dada. Também devemos andar em boas obras após termos sido salvos por Yeshua. Ai. Mateus, eu queria viver no evangelho sem lei, sem regra, livre. Evangelho sem lei é evangelho do inimigo. Doutrina que anula a lei de Deus é doutrina de demônios. Assim como Israel recebeu a lei logo depois de ter sido salvo pela graça, você também recebe instruções de Deus logo depois de ter sido salvo pela graça. Não é a obediência que te salva, é a graça. Mas uma vez salvo, tem regras, tem um caminho que você tem que andar nele. É mandamento. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele.
se não andarmos em obediência após termos sido salvos, corremos o risco de vivenciarmos a mesma coisa que ocorreu com Israel após a saída do Egito. Ai, 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 ai. Essa é a base do ensino de Paulo em 1 Coríntios 10, o qual leremos agora no contexto original. Ah, meu irmão, você leu o apóstolo Paulo achando que ela era contra a lei de Deus. Você leu o apóstolo Paulo achando que ela era contra a eleição de Israel. Você está fazendo tudo errado. Paulo escreve 1 Coríntios 10 baseado no exemplo de Israel. Qual foi o exemplo de Israel? Você sabe? O que aconteceu com Israel? Foi salvo? Foi salvo ou não foi, gente? Foi, lógico. Saiu do Egito? Chegaram à terra prometida? Não. Aquela geração não. Por quê? Por que não chegaram? Por que aquele trajeto que é feito em 15 dias demorou 40 anos até aquele povo todo morrer, aquela geração toda morrer? Por quê? Mas não foi salvo, meu Deus do céu. Não foi a graça. Mas foi salvo. Tem a vida eterna. Aprenda com o exemplo de Israel. Ô, gente, deixa eu ler o apóstolo Paulo. Agora que você tem isso na mente, deixa eu ler. Abra sua Bíblia aí para a gente encerrar. Já passei do tempo, tenha paciência. Vamos lá. Israel foi salvo. E mesmo assim pereceu. Aquela geração, né? Estou falando daquela geração. A geração que foi salva não chegou em Canaã. Por quê? 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados, assim como na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o Messias. Opa, nem vou entrar nisso aqui que não dá tempo. Isso aqui é outra pérola. Que a tal da rocha que a tradição judaica fala que rolava e seguia os israelenses dando água, Paulo fala que era Yeshua. Isso aqui não tem na Bíblia não, tá? Isso é tradição judaica. Paulo está puxando aqui uma tradição judaica. Não tem que pedra seguia israelita na Bíblia. Isso tem só na tradição. Mas vamos continuar. Entretanto, diga, entretanto, apesar de terem sido salvos, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no... Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Mas eu fui salvo, eu tenho direito à vida eterna, eu fui salvo. Você foi salvo, seu nome foi escrito lá. Agora, manter o seu nome lá depende da sua caminhada. Deus não vai tirar o seu nome, você tira o seu nome de acordo com a forma como você vive. Você já foi salvo pela graça. Israel foi salvo, era só seguir. Mas, o que aconteceu? Cobiçaram coisas más, se contaminaram. Foram salvos e não se santificaram. O que aconteceu? Não chegaram em Canaã. Não sou eu que estou dizendo isso, é Paulo. Essas coisas servem para nós, para nos dar exemplos, porque nós, como crentes em Yeshua, não estamos imunes ao que aconteceu a Israel. Se formos salvos e não andarmos em santidade, não chegaremos a Canaã. Salvação não é incondicional. Paulo está dizendo aqui para alertar a igreja de hoje, soberba, triunfalista, que se não atentarmos ao exemplo de Israel, incidiremos no mesmo erro. Não adianta ter sido salvo pela graça. Devemos andar em obediência. Continue lendo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Puxa vida. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.
Aqui, se eu não me engano, foi Finéias, né? Estava o povo lá comendo comida consagrada a ídolo e tendo promiscuidade sexual. Ah, igreja, acorde! E a mesma palavra que Yeshua dá lá para a igreja do Apocalipse em Éfeso, é a mesma palavra que Yeshua dá lá para a igreja em Pérgamo. Vocês são muito bons, mas vocês estão permitindo aí disseminar a doutrina de Balaão, que ensina os santos a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem promiscuidade sexual. Aí você fica assim, eu não como comida consagrada, eu não como em esquina de macumba, eu não estou comendo comida consagrada, eu não pratico imoralidade sexual. Meu irmão, comer comida consagrada a ídolo quer dizer se contaminar com aquilo que não vem de Deus. O que você está ingerindo? Que tipo de comida você está ingerindo? Que tipo de comportamento você está imitando? Ei, que tipo de estilo de vida você está imitando? E não pratiquemos a imoralidade como eles fizeram, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. De novo o tal do exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, diga, exemplos. E foram escritas para advertência nossa, diga nossa. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É você. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não. Olha se essa palavra não está atual, meu irmão. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possais superar. O camarada lê só o verso 13, né? Só o verso 13 que ele lê. Ele não lê nada dos anteriores que manda ele andar em santidade. Ele não lê nada dos anteriores que chama a atenção com relação a Israel ter sido salvo e ter perecido. Não. Portanto, verso 14. Irmãos, fugi da idolatria. É só se eu prostrar aí e adorar estátua? Não. Tem vários tipos de idolatria. O que você come é idolatria, o que você coloca dentro de sua casa é idolatria, as coisas que você celebra pode ser considerado idolatria, a forma como você trata os seus líderes pode ser considerado idolatria. Pode ou não pode? Falo como criterioso, julgai vós mesmos o que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Yeshua, não é o pão que partimos ao corpo de Yeshua? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne, olha aí, ó. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do eterno e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no eterno, ou acaso somos mais fortes do que ele? Põe aqui na tela. Quem tem ouvidos para ouvir nesse dia? Restauração já, em nome de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.